Fala, torcedor vascaíno, o zagueiro paraguaio Balbuena, que vinha sendo especulado nas últimas janelas de transferências do Vasco, não deve vir mais para o time cruz-maltino. Lembrando que o contrato do jogador se encerra agora no meio do ano com o time russo. E por que ele não vai vir para o Vasco? Por conta do seu alto salário que ele recebe no Dinamo Moscou da Rússia. E os árabes, donos do Al-Shabaab, aonde o Leandrinho atua, estão interessados e vão fazer uma proposta para comprar o cria da base do Vasco, lateral esquerdo, Leandrinho. Deve ser muito dinheiro, hein? Então, se você não me conhece, está chegando agora, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno, e nesse vídeo você vai ver todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você clicar no botão do like e também se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Estamos perto para bater aí, ó, 4.000 inscritos aqui no nosso canal no YouTube, beleza? Deixa seu like, é importante pra caramba, ajuda de verdade. Tamo junto? Agora vamos lá falar sobre o assunto de Balbuena, que é um zagueiro que é experiente, já conhece o futebol brasileiro, passou tanto em 2018 e tanto em 2023 no Corinthians, então já conhece a dinâmica. Para mim seria um zagueiro que ia trazer qualidade e também experiência para a zaga do Vasco. Para mim seria uma excelente contratação caso o Vasco conseguisse contratar. Mas a informação que tem até o momento não é essa. É o seguinte, sobre Balbuena, a situação do zagueiro do Dinamo de Kiev, indicada por Fábio Carille, lembrando que o Carille foi treinador do Balbuena na época lá no Corinthians, onde os dois foram campeões, inclusive com o Corinthians. É bastante difícil para que o Vasco feche o negócio com o jogador, devido ao seu alto salário. Informação importante do Atenção Vascaínos, essa informação sobre o Balbuena. É o jogador que, se o Vasco contratasse, eu ia dar parabéns e elogiar a diretoria, né? E é um jogador que, lembrando, o contrato dele se encerra agora no meio do ano. Então, querendo ou não, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então, cara, o Vasco tá papando mosca, vamos dizer a palavra que a gente usa, né, em relação a isso. Espero que o Vasco consiga contratar o Balbuena, espero que o Vasco consiga entrar em negociação, tente reduzir o salário do jogador para vir para o Vasco, mas até o momento a informação que tem é essa. E aí tá aqui, ó, alto salário de Balbuena estaria travando possível acerto do atleta com o Vasco da Gama. Cara, vamos reduzir salário aí, Balbuena. Vamos vir pro Vasco da Gama, você vai ser feliz aqui. A torcida vascaína vai te abraçar, né? Então, quero a opinião de você, torcedor vascaíno, inclusive. Deixa aqui nos comentários, você aceitaria o Balbuena no Vasco ou não? Você acha que o Balbuena resolveria nossos problemas defensivos? Lembrando que o Vasco, ultimamente, questão de zagueiro, tá sofrendo, né? Ultimamente, os jogos do Vasco têm sofrido muitos gols. 3 gols do Melgar, 3 gols do Corinthians e assim vai, né? Então, é complicado. Vasco, na janela do meio do ano, vai ter que contratar novamente mais zagueiros. E aí tá aqui, no Transfermarkt do jogador Fabian Balbuena, 33 anos de idade o jogador tem, ele é paraguaio, tem 1,89 de altura, ele ali é atual jogador da seleção paraguaia, então é diariamente convocado ali para as eliminatórias e seja o que for. E aí tá aqui o ponto mais importante aqui do Transfermarkt do jogador, é isso aqui, pessoal. Contrato do jogador. Ele joga no Dinamo Moscou da Rússia, é claro, né? Ele vai estar vindo, se ele viesse pro Vasco, vai estar vindo de um clima que é frio pra caramba para um clima que é muito calor, que é no Rio de Janeiro, né? Teria aquela fase de adaptação, mas seria muito menos do que propriamente o Garré, do que o Lloyd, do que o próprio Nuno. Até porque o Balbuena já conhece como que é o clima aqui no Brasil, já conhece o futebol brasileiro. Então, querendo ou não, acho que isso seria um dos menores problemas. A questão de adaptação do Balbuena, e também é um cara ali que, vamos dizer, consegue falar um português ali, né, que o pessoal pode entender, não é, por exemplo, igual um Garré que não fala português, fala aquele espanhol ali, né, então é complicado meio que de entender. Enfim, questão de adaptação, caso o Balbuena viesse pro Vasco, não seria um problema na minha opinião. E aí tá aqui, o contrato do jogador com o time russo, que não vai permanecer, tá, o Balbuena não vai permanecer no Dinamo Moscou, ele tem contrato até o dia 30/6 de 2025. Então, cara, é um contrato ali, querendo ou não, que praticamente daqui um mês, né, na verdade daqui 2 meses se encerra o contrato do Balbuena com o time russo. E lembrando, né, daqui 2 meses também se encerra ali o campeonato russo, europeu e etc.
E aí, meio do ano também vai abrir a janela de transferências, e aí que vai ser aquela doideira, aquela loucura que é a janela de transferências do Vasco da Gama. Então, informação importante pra gente saber sobre o zagueiro Balbuena, o valor de mercado dele é de 2,8 milhões de euros, beleza? Então, informação importante sobre o jogador, é um jogador que tá atuando, tá? Então, João, o Vasco tá contratando um jogador que não tá atuando? Não, o Vasco tá contratando um jogador que está atuando, é capitão, inclusive, lá no Dinamo Moscou da Rússia, é um jogador importante, você pode ver aqui, ó, os últimos jogos do Balbuena, né, que ele jogou. Aqui, ó, propriamente, hoje a gente tá gravando esse vídeo aqui no dia 25, tá saindo esse vídeo dia 25 pra vocês, no dia 20, ele jogou. Ali na zaga, jogou os 90 minutos. Então, cara, é um jogador que tá sempre sendo relacionado. É capitão do Dinamo Moscou. Pra mim, ele traria uma experiência muito grande e muito boa pros jogadores da base, né? Pros jogadores que estão ali no profissional também. Tanto pro João Vitor. A gente sabe que o João Vitor tem um potencial de ser um excelente zagueiro. Mas ainda falta muita coisa. Falta alguns pequenos detalhes, né? Pra ele se tornar esse bom jogador que ele pode se tornar o João Vitor. E com a chegada do Balbuena, pode ajudar. Porque é um zagueiro que já passou, já jogou na Premier League, no West Ham, já jogou na Rússia, então tem uma experiência muito grande e aí pode ali ensinar algumas coisas ao João Vitor. Bom, informação importante pra gente saber, então é um jogador que tá ativo, né? Aquele jogador que tá machucado, não vem porque, enfim, ele tá ativo, tá jogando no Dinamo Moscou, não vai renovar o seu contrato com o clube russo, enfim, tá livre aí. A outra informação que tem, pessoal, é sobre o lateral esquerdo, o Leandrinho, né? O Leandrinho que ele foi emprestado ao Al-Shabaab da Arábia Saudita. A gente sabe que lá os árabes têm muito dinheiro e quando eles gostam do jogador, eles vão injetar dinheiro e vão querer contratar de qualquer maneira, vão querer comprar, né? A gente sabe muito bem disso, como funciona a Arábia, né? Lá dinheiro pra eles não é nada. E a informação que tem do MSC Marriott é que o Al-Shabaab, perdão, deverá fazer uma proposta ao Vasco da Gama para a aquisição em definitivo do lateral esquerdo Leandrinho. O campeonato local, né, que é o campeonato árabe, se encerra no dia 30 de maio. O jogador está muito feliz e adaptado em Riad e gostaria de permanecer no clube. Então, informação importante, quem não estaria também, né, Leandrinho? Um jogador que tá ali ganhando seus R$1.000, seus milhões de reais, vamos dizer, não sei, né, quanto que é o salário do Leandrinho. Faz um gol ali, pode ganhar uma Lamborghini, uma Ferrari dos árabes. Quem não estaria feliz morando em Riad, né, enfim. Agora entrando sobre esse assunto, sobre o Leandrinho, cara, é um jogador que na minha opinião é um bom lateral esquerdo. No Vasco, acho que ele ainda estava meio cru em relação a isso. No último ano dele no Vasco, 2024, ele teve algumas oportunidades com o Rafael Paiva na lateral esquerda, mas com a presença do Lucas Piton, acaba que o Leandrinho não consegue tantas oportunidades. E aí, ano passado, o Rafael Paiva, na teimosia dele de colocar o 4-3-3, sendo que o Vasco não tinha pontas, ele colocou, improvisando, Leandrinho na ponta esquerda e o Puma Rodrigues na ponta direita. E aí, cara, muitos torcedores eu vi criticando, falando mal e etc. Enfim, o que aconteceu? O Vasco emprestou o Leandrinho ao Al-Shabaab da Arábia Saudita e o jogador tá jogando bem lá na Arábia, tá jogando contra o Cristiano Ronaldo e etc. Tem até imagem no Instagram dele com o Cristiano Ronaldo, enfim. É um jogador ali que é criado à base do Vasco, né? E que provavelmente o Al-Shabaab aí nos próximos dias, nas próximas semanas, próximos meses, deve fazer uma proposta para comprar o jogador Cruz Maltino. E aí tá aqui, né? Na época que o Al-Shabaab anunciou a contratação do Leandrinho, tá aqui, ó. O modelo do negócio havia sido definido no início da semana. Para ter Leandrinho, o Al-Shabaab aceitou perdoar 50% da dívida do Vasco, referente à contratação de Paulinho em 2023. O clube de São Januário corria o risco de sofrer transfer ban e tratava o tema como prioridade. O pagamento da segunda metade da dívida no valor de $375 mil, aproximadamente 2,2 milhões de reais, ficará para setembro. Além disso, o clube saudita vai pagar cerca de 2,8 milhões de reais ao Vasco da Gama pelo empréstimo do jogador. Então, cara, o Vasco emprestou o Leandrinho ao Al-Shabaab e vai ganhar um dinheiro ali pelo empréstimo também. Ele tá aqui, ó, não haverá opção ou obrigação de compra. Então, cara, não tem opção e não tem obrigação de compra no lateral Leandrinho. É realmente o interesse dos árabes que querem comprar
o lateral esquerdo. Então, eles querem, o Leandrinho deve estar jogando bem lá. Eu não tô acompanhando o Leandrinho lá, então não tenho o que falar, né? Então, possivelmente, se os árabes querem comprar o Leandrinho, é que ele deve estar jogando bem lá na Arábia Saudita. Né? E tá aqui, Leandrinho tem 23 partidas disputadas pelo profissional do Vasco, com 2 gols marcados e 1 assistência, né? Desde que ele aí subiu para o profissional. Beleza? Então, gente, é mais ou menos isso as informações. Falamos aí sobre Balbuena, que é um jogador que provavelmente não vai vir para o Vasco, infelizmente. Para mim seria um jogador que iria ajudar muito o Vasco da Gama, mas infelizmente não vai vir, né? Então, complicado. É um jogador que para mim seria um excelente jogador para a zaga do Vasco, que ajudaria muito. Provavelmente não vai vir para o Gigante da Colina. E aí tá aqui também, sobre a informação do Leandrinho, que a gente tá acabando de falar aí, né, que o Al-Shabaab, clube da Arábia Saudita, que o Leandrinho joga, né, o Leandrinho foi emprestado do Vasco ao Al-Shabaab, provavelmente o Leandrinho deve estar se destacando no clube árabe, e aí os árabes querem comprar o lateral esquerdo Leandrinho do Vasco da Gama. Beleza? Então, gente, é mais ou menos isso. Hoje tem live aqui no nosso canal às 14 horas, como tem todos os dias aqui no nosso canal no YouTube, né? A live deve começar ali uns 10 minutos antes de 2 horas. Então, cara, conto com esse apoio de vocês, conto com like, porque ajuda pra caramba no nosso canal, no nosso conteúdo, essa moral de todos vocês. Um beijo a todos, fiquem todos com Deus, que Papai do Céu abençoe todos vocês. Não se esquece de clicar no botão de hypar também. Você pega o seu telefone na vertical e aí você entra aí nos comentários, você vai ver assim, um pontinho bem branco assim, você vai ver assim, arrasta pro lado, pra esquerda, tem ali ó, hypar o vídeo. Então você hypa o vídeo, é a mesma coisa se você clicar no botão do like. Você ajuda a divulgar o nosso conteúdo pra mais gente, beleza? Então é isso, obrigado pela moral de todos. Saudações vascaínas, um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até às 14 horas.